Olá, queridos. Quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso de número 31. Acompanha comigo essa leitura. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? É uma passagem da Bíblia muito conhecida por todos, na verdade. Uma passagem onde Jesus anda pelo mar. Logo após haver a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus pega os seus discípulos e chama-os para entrar nesse barco. E o barco vai adiante, nenhuma tempestade, uma calmaria. Só que de repente a tempestade surge. De repente o mar virou e o barco começou a naufragar. Jesus, ele começa a andar pelas águas e Pedro olha para ele. Pedro, um discípulo que caminhava com Jesus, que conhecia Jesus, que tinha visto Jesus fazer sinais, prodígios e maravilhas. E de repente Pedro olha e não reconhece Jesus andando sobre as águas. E Pedro fala: és tu, mestre, que está aqui? E Jesus falou: vem até mim. Jesus estendeu as mãos e falou: vem. Pedro, destemidamente, ele sai do barco e vai andar pelas águas. Ele começa a andar pelas águas, mas quando ele vê o vento, a tempestade, quando ele vê aquele mar revolto, ele começa a afundar. E isso acontece muitas das vezes na nossa vida. Tudo vai bem, as coisas estão boas, estamos com dinheiro, estamos empregados, está tudo tranquilo. E nós estamos andando sobre as águas. Nós estamos caminhando, nós estamos seguindo, mas de repente, queridos, vem a tempestade. De repente, vem o vento forte. De repente, vem aquilo que a gente não está esperando. E a gente tira os olhos de Jesus. E a gente começa a afundar. Foi isso que aconteceu. Pedro estava olhando para Jesus. Pedro estava crendo que realmente era o Mestre, que realmente era aquele Jesus que fazia milagres, sinais, prodígios a quem ele estava seguindo. E ele começou a andar pelas águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele olhou para o lado para ver a tempestade, ele começou a afundar. E é isso que acontece, queridos, na nossa vida. Quando a tempestade chega na nossa vida, a gente tira os olhos de Jesus. Eu e você, a gente tira os olhos do foco daquele que tem nos garantido a vida, daquele que tem nos dado o emprego, daquele que tem permanecido fiel. E a gente olha para o lado, a gente olha para o vento, a gente olha para os raios, a gente olha para a tempestade. E quando a gente tira o foco de Jesus, a gente começa a afundar, a gente começa a naufragar, porque a gente começa a olhar os problemas. A gente começa a olhar o quão pequeno nós somos e o quão grandes são os ventos, as tempestades. Mas eu quero te dizer uma coisa, nesse momento. Quando o vento chegar na tua vida, quando a tempestade chegar, porque uma hora o vento chega, a tempestade chega,
Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos do Mestre, não tire os olhos daquele que tem garantido a todo momento a tua vida, daquele que cuida de você quando está dormindo, daquele que te livra do mal, daquele que te livra de acidentes, daquele que te livra dos intempéries dessa vida. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos do Mestre, porque o vento é forte, a tempestade é forte, mas mais forte é o Senhor para guardar a tua vida. E eu queria deixar essa palavra para você nessa hora. De repente você está passando um momento de aflição, você está passando um momento de dor, você está passando um momento de desesperança, e eu quero te dar uma esperança. Eu quero dizer que Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para esse problema. Ele tem tudo nas mãos. Ele pode te livrar, mas você precisa olhar para Ele. Você não pode tirar os olhos dele. E no verso anterior, não saia daí, eu já estou terminando, é uma palavra muito rápida para abençoar a tua vida. E no verso anterior, a palavra de Deus fala o seguinte, no verso 30, mas saindo e sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Quando Pedro olhou para o lado e começou a afundar, ele viu que ele não tinha outra alternativa senão clamar o nome de Jesus. E eu quero te convidar nessa noite a clamar o nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa hora a não olhar para os seus problemas, a confiar no Senhor, a confiar naquele que pode cessar a tempestade, que é Jesus. Que essa palavra possa abençoar o teu coração, que essa palavra possa falar grandemente a tua vida e acalmar o vento e a tempestade que esteja na tua vida. Deus te abençoe grandemente, meu querido. Até a próxima.